Copacabana é o bairro mais visitado do Rio de Janeiro e talvez o mais famoso do Brasil. E foi o lugar que eu escolhi para morar. Hoje eu vou dar um giro por aqui e contar umas histórias no roteiro de um dia perfeito na Princesinha do Mar. Meu nome é João Vitor e esse é o Tesouros do Brasil. Bem-vindos a Copacabana. Eu acho que essa é a praia mais famosa do Brasil. Vocês concordam comigo? Eu sou brasiliense, me mudei para o Rio de Janeiro em 2011 e a maior parte desse tempo que eu moro aqui no Rio de Janeiro, eu moro em Copacabana. Gente, esse é um bairro que eu gosto muito. Vocês estão vendo essa calmaria que a gente está aqui na praia? Pois bem, o bairro não é muito bem assim. Copacabana é o bairro formal do Rio de Janeiro com maior densidade populacional. O que isso significa? É o lugar que mais tem gente por metro quadrado. Aqui são 150 mil habitantes aproximadamente, nessa faixa de somente 4,5 quilômetros. E quando eu falo de faixa, é faixa mesmo, porque tá todo mundo espremido entre o mar e as montanhas. Esse é o meu horário favorito aqui de Copacabana, porque além de você ver a praia bem vazia, você vê todo mundo também aproveitando da praia como uma quadra de esporte. Tem gente fazendo beach tênis, nadando, correndo, andando de bicicleta. E então cada um tem seu jeito de interagir com a praia. Mas eu ainda não vou curtir a praia, vou voltar aqui mais tarde. Tô indo ali pegar uma bike, que é uma das melhores maneiras de você conhecer o bairro inteiro. Os bairros mais turísticos aqui do Rio de Janeiro são cheios de ciclovias, então essa é uma ótima opção para você circular pela cidade, especialmente aqui em Copacabana. Aqui tem várias lojas de bicicleta que você pode alugar uma bicicleta por hora, pelo dia, ou você pode usar as super práticas Bike Itaú. É muito simples você conseguir tirar uma bicicleta dessa e ir circulando por aí, porque tem várias estações espalhadas, então você pode tirar de um lugar e devolver no outro. E é muito simples, a primeira coisa que você tem que fazer é baixar o app do Bike Itaú. Aí quando você baixa o app, você tem que fazer seu cadastro e cadastrar um cartão de crédito. Esse aplicativo é muito prático, ele mostra onde estão todas as estações e quantas bicicletas estão disponíveis. Existem dois tipos de bike nessas estações, as normais e as elétricas. A normal custa R$ 5,90 para você andar por 15 minutos. Se você passa desse tempo, você vai pagar uma graninha extra. E se você usar as elétricas, eles vão cobrar 60 centavos a mais por minuto. Agora vai uma dica Tesouros do Brasil. Se você tá querendo passear, dar uma caminhada, ver a vida passar, utiliza o calçadão. Deixa a ciclovia para quem tá andando de bike, bicicleta, correndo, patins. Então, passeando, usa o calçadão. Uma pequena pausa na frente desse ícone aqui de Copacabana, o Copacabana Palace. É um hotel que acabou de completar 100 anos e a história dele meio que se confunde com a história do bairro. Copacabana é um bairro, assim, mais ou menos jovem se você comparar, porque ele fica muito isolado. Antigamente isso aqui era só um areal. Ele começou a ser povoado mesmo na virada do século XX, quando construíram os primeiros túneis, facilitando o acesso lá do centro da cidade, que é onde rolava todo o burburinho, para esse lugar maravilhoso aqui de frente para o mar. O Copa, para os mais íntimos, é um hotel de luxo, mas tem como você tirar uma casquinha dele mesmo não estando hospedado. Na frente dele tem uma sorveteria, Sorveteria Momo, e lá dentro tem 3 restaurantes. O Pérgola, que fica ali em volta da piscina, o Mi, que é um restaurante asiático delicioso, e o Cipriani, que é um restaurante italiano finíssimo.
não tem como a gente falar de Copacabana sem falar desse ícone do bairro, que é o calçadão de Copacabana. Essas ondas preto e branco feitas em calçada portuguesa. A primeira versão dessa calçada foi feita na virada do século XX pelo prefeito Pereira Passos, que era só uma calçadinha e ela ficava lá colada nos prédios. E aí nos anos 70 eles resolveram fazer um aterro enorme para ficar mais ou menos nessa configuração que a gente está vendo hoje. E aí chamaram o artista e paisagista Burle Marx para fazer um novo desenho. Ao invés de começar do zero, o Burle Marx viu esse desenho das ondas, falou: quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o seguinte, eu só vou aumentar a escala, então deixou essas ondas um pouco mais sinuosas e mudou a direção para parecer como se as ondas do mar estivessem avançando sobre o calçadão, o que de fato acontece durante as ressacas. E além disso, ele ficou responsável por fazer o desenho do restante das calçadas desse aterro. É considerado uma das maiores obras de arte do mundo e eu acho absolutamente lindo. Prontinho, super prático. Eu peguei a bike lá no início de Copacabana e agora a gente chegou aqui no outro extremo de Copacabana, no Forte Copacabana. Sério, que lugar lindo! Sem dúvida alguma, um dos cafés da manhã mais disputados do Rio de Janeiro é o café da manhã aqui no Forte de Copacabana. Então até já fica a minha dica, se você tá querendo vir aqui aos finais de semana, feriado, coisas do tipo, se prepare para pegar a fila e para esperar. A gente tá aqui numa terça-feira por dois motivos, para fugir das filas e porque às terças-feiras a entrada é gratuita, você só tem que seguir eles, @Forte Copacabana, mostrar o celular e você entra de graça. Do contrário, o ingresso é inteiro, custa R$10 e a meia custa 5. Em dinheiro, não vale Pix, cartão de crédito, nada disso. Dinheirão. Aqui dentro do Forte tem dois restaurantes. Confeitaria Colombo, que é a mais famosa, tem os guarda-sóis azuis lá no comecinho do Forte. E o Café dos Oito Forte, que tem os guarda-sóis vermelhos. Esse aqui é o nosso favorito, porque a comida daqui é mais gostosa que de lá. Muita gente chega e empaca lá, fica na fila. Mas vai por nós. Segue um pouquinho, vem comer aqui no Café 18 do Forte, que a comida aqui é maravilhosa. Inclusive aqui costuma ter menos filas. Costuma ter menos fila e aqui também tem café da manhã de tarde. Eles têm o café da tarde. Então se você não quer acordar cedo, você pode vir aqui depois das 16 horas, funciona até as 19, você fica aqui com essa vista linda, tomando uns drinks no finalzinho da tarde. Inclusive, essa é uma super dica. Eu falei mais cedo que aqui é muito disputado pro café da manhã. Se você tá querendo fugir das filas, não pode vir durante a semana, a dica é isso. Venha na hora do almoço, venha no meio da tarde, que aí você consegue fugir um pouco do burburinho, porque tem vezes que até de tarde tá cheio também. Mas vale a pena, que o visual é lindo, e tomar aqui, ó, um café, tomar uma cervejinha com essa vista é impagável. E a gente pediu o café da manhã para dois, que é bem completo. Tem uma cesta de pão com brioche, tem pão integral, tem uma fatia de bolo, pão de queijo, tem bolinho de chuva, ovos, guacamole, geleia, iogurte, bolo, queijo, peito de peru e manteiga. Ah, e café. Tem 2 cafés. A bebida, o suco, teve que ser à parte. Mas tá tudo muito, muito gostoso. Um horário que quase ninguém vem aqui no Forte é no finalzinho do dia. E é super bonito porque você vê a luz do sol apagando e as da cidade acendendo. Você vê Copacabana, os prédios, todos se acendendo aos pouquinhos. Aqui fica aberto até às 19, então dá para você chegar aqui lá para umas 5h30 e pegar todo esse momento tomando um vinho geladinho, sentado aqui na mureta.
E a gente está aqui agora em cima do Forte de Copacabana, que tem esse visual incrível para a praia inteira. Esse forte foi construído em 1914, lá no meio da Primeira Guerra Mundial. Ele foi construído onde antes ficava uma igreja dedicada a Nossa Senhora de Copacabana. Copacabana é uma cidade que fica às margens do lago Titicaca, lá na Bolívia. E como é que esse nome veio parar aqui? Pois então, os comerciantes de prata, eles vinham aqui para o Rio de Janeiro para comprar escravizados. Eles eram chamados de peroleiros. Numa dessas vindas, eles trouxeram uma imagem de Nossa Senhora de Copacabana e fizeram uma capela para ela aqui em cima dessas rochas. Aí de uma capela se tornou uma igreja que foi demolida em 1914 para a construção dessa fortificação militar. Ao longo da praia de Copacabana você vai ver umas estruturas como essas aqui que são chamadas de postos. Em Copacabana você tem o posto 2, 3, 4, 5 e o 6 não é bem um posto porque ele fica lá no Forte de Copacabana. Nesses postos eles servem como base para os bombeiros, para eles agirem em caso de alguma emergência, alguém está se afogando na praia e tudo mais. E embaixo deles tem uma infraestrutura para os banhistas. Eles têm banheiro que custa, eu vou colocar os preços todos aqui, eu acho que é R$3,50, R$3,10, espera, eu anotei aqui no meu celular. O banheiro custa R$3,50, a ducha interna, se você quer tomar um banho, passar um sabão, se lavar de verdade, custa R$6,10. A ducha externa, só para tirar uma areia de leves, R$2,20. E armário, que você pode ficar até 12 horas no guarda-volumes, custa R$8. Escolhemos um lugar aqui perto do posto 5 mesmo, perto de casa. Eu escolhi porque tá aqui, ó, já tá montadinho o nosso esquema. Estou absolutamente chocado com as condições do mar aqui no Rio de Janeiro, porque, gente, é o seguinte, você nunca vai saber como é que vai estar o mar. Tem vezes que ele tá com essa cor maravilhosa, tem vezes que a água tá mais escura. A maioria das vezes o mar está gelado. O Bruno tá aqui pra provar que ele quase nunca entra, porque você detesta água gelada, né? Nunca, só no altíssimo verão, que aí tá muito quente, a água fica entrável. Aí tem vezes, a maioria das vezes o mar aqui do Rio de Janeiro é muito gelado. E hoje está uma piscina, porque está sem onda, tá calminho. E pela quantidade de pessoas que estão dentro da água, imagino que essa temperatura também esteja boa. Vou lá entrar e conto pra vocês. Cara, vocês não estão entendendo, o mar tá perfeito, a temperatura tá ótima, a água tá calminha, tá cristalina, dia perfeito pra eu gravar pra vocês e convencê-los de virem aqui conhecer Copacabana. As barracas de praia aqui de Copacabana, do Rio de Janeiro em geral, tem uma infraestrutura bem simples. O que eles fazem aqui é alugar as cadeiras e guarda-sóis. A gente acabou de pegar essas daqui, que estão R$10 cada, R$10 a cadeira, R$10 o guarda-sol. Mas tem algumas barracas que, se você chegar, falar que vai consumir a tarde inteira, eles nem cobram nada, só vão cobrar as suas bebidas, que é outra coisa que eles oferecem. Água de coco, caipirinha, cerveja, e algumas oferecem uns petiscos, mas não é muito comum. Se você quer comer alguma coisa na praia, ou você tem que comprar dos ambulantes, que passam vendendo alguns pratos são bem típicos aqui do Rio de Janeiro, como o milho cozido, o biscoito Globo com mate com limão, a esfirra, o queijo coalho grelhado, ou você tem que subir até um quiosque, desses quiosques que tem maiores aqui, e comprar uma porção de batata frita, uma porção de camarão com eles, e aí você desce, mas as barracas mesmo não vendem. Vocês repararem aqui em volta da gente, tá cheio de família com criança, porque essa área aqui do posto 5 tem uma estrutura muito boa para quem tem menino pequeno, porque no posto de salvamento tem banheiro e embaixo dos quiosques também, então qualquer emergência você corre ali para o calçadão. E também aqui a faixa de areia é mais estreita, e quanto mais próximo do Forte Copacabana você vai ficando, mais calmo é o mar.
Ali na ponta, por exemplo, tem várias barracas de aluguel de stand-up, o mar é bem calminho e você consegue colocar a cadeira pertinho da água e ficar olhando as crianças brincando. E olha, o combinado não sai caro. Antes de você pedir uma cadeira, um guarda-sol para alugar, pedir uma cerveja, pedir uma água de coco, minha dica é pergunte o preço. Tá valendo peixe em chá também, dá pra você dar uma negociada. E se você não tiver de acordo, vai andando, vai procurando outra barraca com preço que você esteja disposto. Beleza? Não vamos se aborrecer com isso. Praia tava uma delícia, mas se tem um negócio que dá fome é esse tal de sol. Então a gente vai procurar algum lugar para fazer esse almocinho pós-praia, que é sempre uma delícia, e continuar tomando uma cervejinha também. Olha, nada mais carioca ou copacabanense do que você sair da praia, subir só um quarteirão e escolher um boteco para você almoçar. E é justamente o que a gente está fazendo. A gente veio aqui no Combinado Carioca, que esse aqui que fica na rua Santa Clara é super novo, foi inaugurado no final do ano. Mas esse é um bar que é muito tradicional lá na Tijuca, tá mais de 13 anos por lá. E é muito gostoso, porque aqui, gente, não é pra você ter nenhum tipo de formalidade. Pode vir com o pé cheio de areia, você pode sentar ali fora sem camisa, você pode sentar de biquíni molhado, de sunga molhada. O importante é você sentar, relaxar, tomar uma cerveja, uma caipirinha, pedir um PF, comer e ficar feliz, que esse é o objetivo do Dia Perfeito Copacabana. E tem uma dica super boa, porque esses bares, normalmente, de segunda a sexta, eles têm PFs com preços ótimos, que é o caso aqui do Combinado Carioca. De camarão aberto com catupiry em cima, é bem a cara aqui do Rio. E a pimenta da casa deles é deliciosa. Bolinho de feijoada. Eu amo essa invenção. Recheado com bacon, couve. Feijoada numa bocada só. O Bruno pediu um PF de carne assada, que vem de acompanhamento farofa, arroz, feijão, uma salada de batata. Cara, é bastante comida. E eu pedi um pernil também, com arroz, feijão, farofinha e salada de batata. Nossa, que delícia. Eu dei uma bicadinha na carne assada do Bruno. É o tipo que a gente gosta. O tempero tá bem marcado, mas não tá muito salgada, super macia. E esse pernil também tá super suculento, molhadinho. Essa salada de batata deles, super fresca. Cara, que comida gostosa. Muito, muito bom. A gente deixou de comer a sobremesa lá porque a gente queria mostrar muito pra vocês essa sorveteria Benza, que fica do lado de casa. E esse nome é muito bom. É uma sorveteria que é especializada em sabores do norte do Brasil, mas tem vários outros sabores. Mas ó, só pra você me ideia, vou dar uma lida aqui no cardápio pra vocês. Açaí, bacuri, bacuri diet, taperebá, também conhecido como cajá, benza, borogodó, tapioca, que é o meu. 100% das vezes que eu venho aqui eu como de tapioca. E aquele sorvete que é cremoso mesmo. De caju, é super fresquinho, sabe aquele sorvete refrescante? É uma delícia, vem aqui provar. E é um perigo, porque é do lado de casa, então a gente tá sempre aqui comendo sorvete. E por falar que é do lado de casa, o Bruno tem um recado pra vocês sobre os melhores lugares pra se hospedar aqui em Copacabana. Copacabana concentra o maior número de hotéis do Rio de Janeiro, desde albergues até a alta hotelaria de luxo da cidade. Só que tem uma pegadinha aqui da hotelaria do Brasil todo, que é os hotéis, eles não têm uma classificação oficial de estrelas, não tem um órgão que vai lá e fala quantas estrelas cada hotel tem. Isso é autodado, as estrelas. Para você saber realmente qual hotel vale as estrelas que tem, alguém tem que ir lá e conhecer.
E isso é o que eu faço. Eu sou agente de viagem há mais de 13 anos, conheço mais que 20 hotéis aqui de Copacabana, porque eu vendo esses hotéis para estrangeiros que vêm para o Brasil. Se eu fosse falar de cada um deles aqui, a gente passaria horas nesse vídeo. Então, para facilitar, eu fiz uma lista de todos os hotéis que eu acho que valem a pena, desde os albergues até os hotéis de luxo, para vocês terem uma noção de até localização, onde ficar aqui em Copacabana e qual a melhor época para ficar em cada um desses hotéis. Vai lá no Instagram, segue a gente, @tesourosdobrasil, manda uma DM, uma mensagem falando: Bruno, me manda aquela lista dos melhores hotéis de Copacabana, a gente manda para todo mundo. Pode confiar, pode fazer pergunta que vocês quiserem também, a gente responde todo mundo lá no Instagram. Já estamos de noite aqui em Copacabana e uma das coisas mais gostosas de se fazer quando a gente está fazendo essa viagem para um destino de praia é passar o dia inteiro na praia, aí a gente volta para casa, toma um banho, dá uma cochilada, coloca uma roupinha fresquinha e vai bater perna na rua. E um dos melhores lugares que se tem para fazer isso no Rio de Janeiro é justamente Copacabana. Eu tô andando agora pela Feira Noturna, ela acontece literalmente todos os dias, de segunda a segunda, e ela fica aqui na altura da rua Miguel Lemos. Até que rua mais ou menos, Bruno? Depois eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Acho que até a chave Sá Ferreira. Até essa Ferreira, dá uns 3 quarteirões. E é um lugar ótimo pra você comprar um souvenir, uma lembrancinha, comprar umas cangas. Aqui tem de tudo. Imã de geladeira, tem bijuteria, biquíni, tem de tudo. É super legal pra você bater perna, fazer umas comprinhas. E logo mais a gente vai descer ali pro calçadão pra escolher um lugar pra gente ouvir uma musiquinha, achar um lugar que tem uma música ao vivo e comer uns petiscos. Deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos o que tem por aqui. Cara, uma das perguntas que eu mais recebo lá no Instagram é: João, onde é que eu ouço música ao vivo no Rio de Janeiro? Uma das minhas dicas é simplesmente vem aqui pro calçadão de Copacabana, vá caminhando e aí você vai ouvindo as músicas ao vivo nos quiosques, porque sempre tem rolando várias bandas, ó. Ali tá rolando uma banda, ali tá rolando outra banda e toca de tudo. Tem lugar que você vai ouvir forró, aqui tá rolando rock, MPB, chorinho, samba, tem de tudo. O esquema é você vir aqui, vai caminhando, escolhe um lugar que você gostou da música e senta lá. E essa é a parte que eu mais gosto em Copacabana, essa mistureba. Tem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Você fica ouvindo várias línguas super diferentes, né, Bruno? São umas línguas aqui agora, a gente tava tentando adivinhar se era holandês, alemão, que era completamente diferente. Mínima noção, eu adoro essa mistureba. E aí caminhando também você ouve vários estilos de música. A gente já ouviu forró, pagode, samba, rolando um funk. A gente tá indo agora para um quiosque que é conhecido, é um quiosque novo, mas que ele é conhecido por levar música muito a sério. Ele sempre contrata músicos muito bons. A gente sabe mais ou menos quem são, porque eles têm um quiosque no Leme que se chama Ginga, que sempre tem música muito boa. Bora conhecer hoje o Areia MPB. Já chegamos aqui, pedimos um chopinho gelado, tá uma delícia. E eu tenho uma dica pra vocês. É porque esse quiosque aqui, o Areia MPB, ele tá junto aqui com, como chama? Nacho Praia. Então é bem legal você dar uma olhada no Instagram deles antes de vir pra cá, qual é a programação. Porque alguns dias é uma música extremamente brasileira, MPB e tudo mais, que é a proposta desse quiosque. E algumas vezes é uma música latina, que é a proposta do quiosque ao lado.
A gente começou com um pastel de camarão, mas no molho de muqueca. Então tem um dendê, aquela mordida da Bahia. E agora a gente tá com... Como é que eles chamaram isso? Não sei o que, oceano? Oceano. Tábua oceano. Você tem 2 sardinhas empanadas, que eu não comi ainda. Mas o espetinho de camarão e o espetinho de lula tá absolutamente delicioso. Combinação maravilhosa, chopp gelado, frutos do mar, música boa, Copacabana. Tem coisa melhor? Do nada começou a chover, uma chuva bem fraquinha de verão por enquanto. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um roteiro de um dia perfeito em Copacabana. A gente adora morar aqui, a gente queria dividir um pouquinho desse nosso bairro pra vocês. Meu nome é João Vitor. Meu nome é Bruno. E esse foi o Tesouros do Brasil. Até a próxima. Até mais.